A roupa eu tenho que lavar os dias que vem água, porque a máquina direto no encanamento não tem a caixa d'água não vai para a máquina. O banho é rápido. Liga o chuveiro, eu tomo banho, sem brincadeira no banho e já desliga o chuveiro. Essa é a Luciene, que contou ao Bom Dia Brasil semana passada como se adapta ao racionamento de água em Curitiba. Por causa da falta de chuvas, os curitibanos ficam assim, 1 dia e meio com água, 1 dia e meio sem abastecimento. E como sabemos, a crise hídrica, a maior dos últimos 91 anos, impacta também o fornecimento de energia. Uma série de medidas estão em curso desde o final de abril para evitar o risco de apagão, como ocorreu em 2001. A principal delas é o acionamento de usinas termoelétricas, que já levaram a conta de luz às alturas. Só em julho, a energia elétrica ficou 7,88% mais cara. E o IPCA ficou, a gente vai mostrar aqui no nosso telão, em 0,96%. Essa é a maior alta para o mês de julho desde 2002. O maior impacto veio da alta da energia elétrica. A inflação de julho ficou maior do que o índice do mês passado. Mas, infelizmente, eu não posso dizer aqui que novos reajustes estão descartados. Tudo vai depender do comportamento das chuvas e o nível dos reservatórios não para de cair. O chamado Sistema Sudeste-Centro-Oeste, que responde por 70% do armazenamento de energia do Brasil, estava com capacidade abaixo de 25% na semana passada. Com isso, aumenta o peso das térmicas bem mais caras. Para piorar o cenário, o país se recupera dos efeitos econômicos da pandemia e o consumo de luz só aumenta. Em junho, houve crescimento de 12,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Por isso, o governo agora vai dar benefícios em dinheiro para indústrias e famílias gastarem menos energia elétrica. O governo estuda um bônus na conta de luz que é para o consumidor economizar a energia. Até que ponto esse bônus pode ter o efeito esperado pelo governo e por qual razão ele não foi adotado antes? Qual é o cenário atual da crise hídrica e quais são os riscos de racionamento no final do ano? E por que não estão descartados novos reajustes na conta de luz? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o professor Nivaldi de Castro, coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e com o repórter Manuel Ventura. Fique com a gente. Professor Nivaldi de Castro, no início do período de seca, mais ou menos lá por abril, o governo atuou em duas frentes claras para tentar evitar um racionamento de energia. Primeiro fez o acionamento das térmicas, e por consequência aumentou a tarifa de energia elétrica, foi aumentando ao longo do tempo. Em que medida essas iniciativas estão sendo suficientes agora para tirar do radar qualquer tipo de problema sistêmico de abastecimento de energia no país? Aquelas medidas iniciais são medidas padrões, de que normalmente quando você começa o período seco, como você bem colocou, as usinas termoelétricas são acionadas com um único objetivo, e o objetivo central, que é economizar a água dos reservatórios. Então, no que você aciona térmica, você está substituindo ela por usinas hídricas. A água é de graça, o gás não é de graça, então o governo teve que acionar a bandeira tarifária, inclusive, dado a percepção de que a crise hídrica iria exigir muita despacho de usinas térmicas, eles inclusive aumentaram o valor da bandeira vermelha nível 2. Então, estava dentro do previsto, mas de lá para cá, você tem uma variável que é uma variável de incerteza, que é a previsão do tempo, o nível de chuvas, e isso ainda está numa situação crítica. Agora, professor, objetivamente, a gente tem um cenário em que o consumo de energia está subindo, com a retomada aí da atividade econômica, e ao mesmo tempo a chuva não veio. A gente corre o risco, de fato, de ter falta de energia em alguns horários do dia ou chegar até mesmo a um apagão. O que o senhor pode dizer em termos de cenário?
Poxa, Carol, essa é uma pergunta muito consistente, assim, e normalmente a gente responde da seguinte maneira, né? No atual cenário, né, atual hoje, né, ainda não há esse risco de um apagão, de uma coisa desse tipo, né? Destacando que apagão análogo ao de 2001 não terá, né? O risco maior, que já está sendo previsto lá para outubro, novembro, é no horário em que há um aumento muito grande da demanda de energia elétrica, que é quando anoitece, tá? Possivelmente aí talvez possa haver um desequilíbrio entre oferta e demanda. Se esse cenário, olhando as duas variáveis, pelo lado da oferta, continuar chovendo abaixo da média histórica, e pelo lado da demanda, o setor industrial continuar nesse ritmo de retomada do crescimento econômico, possivelmente em novembro e talvez até antes, você tenha problema de suprimento de energia no horário de pico, que é ao anoitecer. Nos próximos meses, a previsão é de chuva abaixo da média em vários estados. E muitos deles já sentem os efeitos da estiagem. No Rio Grande do Sul, falta água até para beber em algumas comunidades rurais. Explorando um pouquinho mais a questão da oferta que o senhor menciona, né? A gente está vendo nesse momento problema sério de abastecimento de água, né? No Paraná, no Centro-Oeste, em algumas regiões de Minas Gerais, por coincidência, lamentavelmente, regiões de grandes reservatórios das usinas hidrelétricas que abastecem a maior parte do Brasil. São Pedro está ajudando nesse momento em relação às médias que a gente observa nesse período de pouca chuva, ou está pior do que a gente poderia esperar? Na realidade, está pior, né? Para vocês terem uma magnitude da situação crítica que os reservatórios estão passando, a gente normalmente analisa principalmente os reservatórios da região sul, sudeste e centro-oeste, que detém 70% do nível de reservatórios do país. Então aí é que está o núcleo duro dos reservatórios. Em maio, começo de maio, nós chegamos a 31% do nível dos reservatórios, quer dizer, de 100%, nós em maio só tinha 31%. É o menor nível de reservatórios desde 1930, que é quando se começou a contar isso, né? Então é percentual, né? Porque obviamente de lá para cá os reservatórios aumentaram, então a gente trabalha com esse indicador de percentagem, mas é a pior marca de depressionamento dos reservatórios. Quinta-feira, dia 12, esses reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste estavam em 24,5%. Então, o que está indicando? De que está chovendo abaixo da média histórica. Mas esse é um problema só desse ano? Não. Nos últimos 10 anos, em 8, choveu abaixo da média histórica. O que ele indica? Que o aquecimento global está impactando negativamente o nível das chuvas aqui no Brasil, e uma outra variável, que é de cunho nacional, a política ambiental brasileira, né, ela não preserva a floresta amazônica, ao contrário, né, nós temos sempre observado recorde de desmatamento, de queimada e etc., né? E a floresta amazônica, né, ela é uma espécie de um ar refrigerado. Dali sai a umidade que vem para a região sudeste, centro-oeste, que gera chuva. Então, esses últimos 10 anos, se 8 estão abaixo da média histórica, o Brasil está com um problema estrutural e realmente São Pedro, mas o aquecimento global e a nossa política, a nossa não política ambiental, estão agravando essa situação. Bom, professor, se ao longo dos últimos anos sempre chove menos do que o projetado, não é de se supor que os modelos matemáticos que estão sendo utilizados até para nortear o setor elétrico
não estão defasados, considerando, por exemplo, os efeitos das mudanças climáticas? Não, Roberto, realmente a sua pergunta é bem relevante, porque o operador ele trabalha com modelos computacionais, mas de uma complexidade, uma coisa muito grande. E, obviamente, esses modelos você não atualiza a cada dia, né? Então, há uma certa defasagem desses modelos, porque eles ainda não consideraram, e é muito difícil considerar essas mudanças climáticas, tá? Mas, olhando o que o operador faz, inclusive fazendo agora, hoje, segunda-feira, lá de madrugada, se você for olhar, é o seguinte: está ventando, entra em primeiro lugar. Tem sol, entra também, né? Hidrelétrica, vamos economizar, e bota a termoelétrica funcionando na base. Entre 1º de janeiro e 10 de junho deste ano, a geração termoelétrica representou 18,7% do total gerado no país. No mesmo período do ano passado, eram 14%. Essa que vamos dizer assim, o on the book, né, o procedimento padrão numa situação de crise energética pelo lado da oferta. Tudo que for renovável, eólica e solar, funciona. Termoelétrica a pleno vapor, porque o objetivo maior é economizar a água dos reservatórios, tá? E ficar olhando o outro lado, que é o lado da demanda. Professor, o que a gente pode esperar em termos de preço da energia? Acho que esse é o pavor de todo brasileiro com a chegada do verão, né? Porque a tarifa já está super alta, com bandeira vermelha. Pode vir mais aumento por aí? Certamente, se a situação se tornar crítica, né? Nós estamos analisando aí a política energética sobre esse aspecto e surgiu um elemento novo, que é as famílias que reduzirem o consumo vão ganhar duplamente. Por um lado, vão gastar menos, como você bem colocou, com essa tarifa tão mais cara e que tende até a subir. Essa bandeira vermelha, nível 2, possivelmente ela vai subir para quê? Para estimular o consumo e pagar tanta termoelétrica cara que está sendo despachada. Mas, por outro, o governo vai implementar uma política de que as famílias que poupem lá, consumiu menos X% do que no mês passado, eles ganham benefício monetário. Então, as famílias que reduzirem o consumo vão ganhar duplamente, não vão pagar mais e ainda vão receber algum benefício. É um instrumento, talvez assim, emergencial para forçar a diminuição da demanda. Agora, e só para complicar tudo, tem uma pandemia atrás, né? A gente teve uma pandemia, a indústria perdeu muito dinheiro, as pessoas perderam trabalho, há uma necessidade importante de recuperação. O quanto que o esforço nacional que deve ser feito, seja pela indústria, seja pela gente, os consumidores residenciais, pode dificultar a retomada do crescimento que é necessária a todos, inclusive a recuperação do emprego? Na realidade, esse é o aspecto pelo lado da demanda, né? Então, nós agora enfatizamos muito pelo lado da oferta. A última pergunta da Carol foi sobre o lado sobre o lado da demanda, da tarifa e etc., né? Então, você agora amplia essa análise, né? Que é o consumidor industrial, né? Então, como você bem colocou, no ano passado da pandemia, o home office, né, obrigou muitas empresas, muitas indústrias já pararem a produção, tá? Parar a produção. E isso fez com que a demanda de energia elétrica caísse, mas, acima de tudo, a produção caísse. E quando você cai a produção, você usa imediatamente o estoque que você tem, para todos os setores de uma maneira geral. Agora, você chega agora em junho, né, maio, junho, todo mundo se vacinando, felizmente, né, graças a Deus aí, né, que se priorizou a vacinação, né, as famílias se sentem, vamos dizer assim, um pouco mais seguras, né, e a retomada do crescimento econômico se dá sobre dois movimentos.
as indústrias têm que recompor o estoque, né? Porque tem uma demanda ali, ela usou o estoque enquanto a produção foi reduzida por causa da pandemia. E outro, há uma demanda reprimida. Para falar da produção industrial que voltou ao terreno positivo em maio, o setor avançou 1,4% em relação a abril, interrompendo 3 meses seguidos de perdas. As próprias famílias, né? Você ia comprar carro para quê, se você não podia andar de carro, né? Você ia comprar roupa, pelo menos eu não compro pela internet, né? Porque vai dar rolo, né? Então, o que está acontecendo? A demanda do setor industrial, de energia, né? Olhando ali a energia, está crescendo num ritmo até meio assustador por conta disso. Por exemplo, tem uma fábrica de carro lá no Ceará que ela está com a produção vendida até dezembro. A indústria de aço está produzindo em 3 turnos, a indústria química 24 horas por dia. A indústria têxtil, em junho, a demanda de energia elétrica comparada com junho do ano passado, cresceu 60%. Então, a retomada do crescimento está demandando tanta energia elétrica que é uma pressão negativa sobre o equilíbrio entre oferta e demanda. E a política que o governo vai implementar agora a partir de setembro, já com bastante atraso, por sinal, que é estimular um racionamento voluntário das indústrias, né? Elas deixando de consumir energia, vamos dizer assim, do contrato que elas têm ofertando essa energia, né, para o ONS operar, certamente vai ficar bem abaixo da expectativa por conta da retomada do crescimento econômico, que tem esse duplo movimento, recomposição do estoque e atender a demanda reprimida. Professor Nivaldo de Castro, muito obrigada pela participação, bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, professor, um grande abraço. Muito obrigado e um bom dia aí para vocês, tá? Manuel Ventura, conta pra gente de que forma vai funcionar esse bônus aí que o governo pretende dar para as famílias e indústrias no sentido de reduzir o consumo de energia nos próximos meses. Olha, Carol, esse bônus ele está sendo desenhado ainda tanto para as famílias, para as residências, quanto para a indústria. E nos dois casos vão ser para reduzir o consumo, incentivar a redução do consumo de maneira voluntária. As pessoas não vão ser obrigadas a reduzir o consumo, mas o governo vai criar um mecanismo para facilitar que as pessoas consumam menos energia. Vai ter uma diferença fundamental ali entre o bônus que o governo está prevendo para as famílias e o desconto que vai ser dado para a indústria. Porque para a indústria vai ser focado nos horários de pico. O horário de pico do setor elétrico é entre 12:00 e 6 da tarde. O governo quer reduzir o consumo da indústria nesse horário. A indústria consome muito, a gente sabe que mais de 40% do consumo de energia do país vem da indústria. Então, reduzir o consumo da indústria no horário de pico é importante para o governo, porque você dá um alívio na carga, dá um alívio no sistema elétrico. Para as famílias, não é possível, na maior parte das famílias, fazer uma redução apenas no horário de pico, porque a gente sabe, não faz diferença, o nosso relógio de consumo de energia não consegue diferenciar a hora que a gente está consumindo, né, a energia elétrica. Então não tem como uma família reduzir apenas à noite, por exemplo, ou apenas durante a tarde. Por isso que para a família, para as famílias, para as residências e para os pequenos comércios, o que está sendo estudado é uma forma de você fechar um horizonte, por exemplo, de uma conta de luz. Se eu reduzir a conta de luz em 5%, eu ganharia um bônus, um desconto naquela tarifa daquele mês seguinte, de acordo com o que eu conseguir reduzir. Agora, de onde vai vir esse dinheiro da redução? Como que vai ser feita essa conta? Quem vai fazer essa conta? Isso ainda não está definido. O governo já havia prometido fazer esse esquema de bônus antes, e os especialistas criticam, dizendo que o governo atrasou demais. Por que atrasou? Olha, é importante a gente, mais uma vez, separar o bônus da indústria e o bônus para as famílias. O bônus para a indústria está sendo discutido ali desde maio e, de fato, atrasou porque o governo não concordou com os termos que a indústria propôs. A indústria propôs uns termos que o governo considerou muito caros, a forma como a indústria estava querendo ser remunerada, porque a indústria ela tinha que desligar o seu consumo e receber um dinheiro
ou um desconto ou um bônus para reduzir o seu consumo, coisa que vai ser diferente nas famílias. E o bônus para redução de consumo nas famílias começou a ser discutido dentro do governo apenas 3-4 semanas atrás, há pouquíssimo tempo, porque foi quando o governo percebeu que não adiantava reduzir apenas o consumo da indústria, precisava reduzir o consumo das famílias também. Então isso demorou para acontecer. No caso da indústria, demorou para acontecer porque o governo não está concordando com a indústria sobre os termos desse acordo, e no caso das famílias, porque o governo demorou a entender que era necessário reduzir de maneira incentivada o consumo das famílias também. E com relação a valores, existe alguma coisa? Ainda não está definido isso. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, está fazendo os estudos para saber como que vai ser esses valores. Principalmente porque a gente sabe que na conta de luz o consumidor paga a tarifa de energia, né, que é a tarifa da geração de energia elétrica, mas paga outras tarifas também, tarifas de transmissão de energia, de distribuição de energia, o imposto, paga um recurso também para uns fundos do setor elétrico que ajudam a onerar a conta de luz. Tudo isso faz parte da tarifa. A redução vai ser apenas na parte da conta de energia diretamente, por exemplo? Isso ainda não está definido. Pois é, a tarifa de energia não para de aumentar, né? Só em julho o reajuste foi de mais de 7%, a gente está na chamada bandeira vermelha 2. Pode vir mais aumento por aí? Quais são as variáveis que o governo está observando para decidir sobre possíveis novos reajustes? Olha, as bandeiras, e a gente está na bandeira vermelha 2, ela serve para cobrir o custo extra da geração de termoelétricas, por usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas estão gerando em níveis recordes desde maio, ali, quando o Brasil entrou no período seco e passou a necessitar muito mais das usinas termoelétricas. Isso está acontecendo já tem algum tempo. E a bandeira não está sendo suficiente ainda para cobrir esse custo extra. Agora, em agosto, a ANEEL vai estudar e vai dar uma olhada para saber se vai ser preciso fazer um novo reajuste de acordo com o nível que está tendo de cobertura das bandeiras. Quer dizer, para saber se as bandeiras estão dando conta de cobrir o custo extra da geração por termoelétricas ou se elas estão dando conta. Isso vai depender da forma como as bandeiras estão lidando aí com esse custo da geração por termoelétrica, que é uma geração bem mais cara do que por hidrelétrica. É com serenidade, portanto, que tranquilizamos a todos. Estamos certos de que juntos superaremos esse período desafiador e transitório. Manuel, conta pra gente um pouco do bastidor sobre esse assunto no governo. A gente vê o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, reiterando inúmeras vezes que não há risco de apagão nesse momento no Brasil. Qual é o nível de confiança que você percebe conversando com os políticos e com os técnicos do setor, no sentido de que o governo, com essas medidas, consegue dar conta de evitar racionamentos mais bruscos, risco sistêmico de apagão? Olha, o governo está confiante e tem passado essa confiança internamente. O ministro Bento Albuquerque tem conversado com outros ministros, tem feito reuniões no Palácio do Planalto, tem levado um sinal de que é possível passar por 2021 sem maiores problemas no fornecimento de energia, desde que adotadas algumas medidas que ele já vem adotando, que é, por exemplo, mexer nas vazões ali dos rios e das hidrelétricas mais importantes, também olhar para o futuro. Isso está sendo feito um sinal de tranquilidade. Veja, por exemplo, que esse não é a agenda prioritária, por exemplo, do ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes pouco fala sobre esse assunto. Isso é um sinal de que o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, tem passado uma certa tranquilidade a respeito do fornecimento de energia. Apesar de que, nos especialistas do setor elétrico, essa tranquilidade ela não é tão grande. Os especialistas têm alertado, principalmente para o risco de haver um corte de carga, quer dizer, um corte de fornecimento de energia ali a partir de outubro, quando a gente entra no momento mais grave da seca, quando os reservatórios vão estar abaixo, provavelmente, de 10%. Quando o reservatório fica abaixo de 10%, é importante destacar, significa que ele não consegue operar, a hidrelétrica não consegue operar da mesma forma que antes. Ela tem um problema sério para operar abaixo de 10%. E por isso que a partir de outubro é uma preocupação extra. Manuel Ventura, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e uma ótima semana. Valeu, Manuel. Um abraço. Obrigado, até a próxima.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.